Amiga magnífica, bom dia! Tava fazendo a make, lembrei que eu tenho que fazer pra vocês verem. E ó, hoje eu passei o BB Cream com os dedos. Quem me perguntou se podia passar com a mão, né? Porque tá acostumada a passar só o protetor solar. Não tem importância, ó. Só que a fixação, ó, ela é bem mais leve. Então, sabe que aquela pessoa que acordou linda? É assim que parece quando você passa o BB Cream só com os dedos, tá bom? Já fiz aqui a minha maquiagem, então, de pele, passei blush, o meu brilho hoje, porque o lábio tá daquele jeito que vocês gostam. E eu comecei a passar o lápis aqui, ó, vou explicar pra vocês como que eu passo, tá? Esse hoje, ó, que eu tô passando, é esse bronze, tá? Esse lápis, ele tem um leve brilho. E aí você pode usar ele na linha d'água, tá? Deixa eu passar aqui pra vocês. Quando você passa só na linha d'água, ó, ele dá um leve brilhozinho. Não sei se vocês conseguem ter a dimensão. Então, ó, ele dá um leve brilho. E aí ele fica aquele marrom bem clarinho, tá vendo? Até pra peles claras, fica super bacana, já vai dar um tchan no seu olhar. Eu que tenho uma pele mais escura, né? Tem uma paleta mais escura, ele dá um tchan, mas assim, bem leve, tá vendo? Nem parece que eu passei nada, parece só que ele tá borradinho. Então, o que que eu venho? Ó, na raizinha dos cílios aqui, você vai passar, ó, ele esfregando mesmo, pintando a raiz dos cílios do meio para o final. E aí ele vai ficar mais marcado, tá vendo? Ai, mas eu gosto... Peraí. Eu gosto de esfumar. Então você pode vir com um pincel assim, ó, chanfradinho. Pode ser menor também, tá? E aí você vem, ó, passando aqui na linha d'água pra dar aquele ar bem natural. E aí você pode até puxar, ó. Puxa pro cantinho pra cima, ó. Pra ele dar aquela gracinha no final do seu olho. Eu gosto assim, bem naturalzinho, tipo acordei linda. Mas também gosto aquele mais marcado que fica... ó, aqui, tá vendo que a iluminação bateu certinho, ó. Você vê a iluminação da linha d'água, como já tava. Passou aqui também na raizinha dos cílios, ó. Eu vou vir com o chanfrado e dar aquela puxadinha ali, ó, pra fora. O quanto que isso é permitido? Gente, olhem o seu olho. Cada uma vai ter essa raizinha aqui de uma forma. Tem algumas meninas que ela tem bem gordinha, então quanto menos você fizer, melhor, pra não borrar tanto, tá bom? E esse lápis, a parte boa dele é que ele seca, ou seja, não vai ficar aquele borrado de um cajal, por exemplo, que a hora que chega no final do dia você tá parecendo um panda, certo? E aí, o que que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, com o lápis, depois raiz de cílios, tá? Na parte superior, só pra dar um tchan. E completo esse entrando aqui, tá? Ó, entro aqui e faço raizinha de cílios, ó. Deu uma bordinha aqui, não tem problema. Por quê? Eu vou vir com o chanfrado e vou fazer acontecer, ó. Junta lá naquele cantinho que eu fiz, tá vendo? E esfuma aqui aonde borrou. Ó, vem com o chanfradinho, tá vendo, gente? Não precisa vir com o lápis de novo. Você só vem fazendo a graça com o que sujou, tá? Mesma coisa do outro lado. Olha a diferença que dá, tá vendo? Aí, mesma coisa do outro lado. Eu vou esfumar aqui. Esse aqui, eu deixei mais tempo, ele até já deu uma secadinha. Tá? Junto com a gracinha que eu fiz ali do final, ó. E venho esfumando aqui, ó, pra dentro do cílio. Sempre a parte mais de biquinho, ó. Tá vendo? Ele já fica como se você tivesse passado uma sombra. Só que como ele é lápis, a fixação, ela fica maior, tá? E aí você pode arrumar o gatinho ali do jeito que você quiser. Eu sempre acompanho os meus cílios, tá? Venho aqui com a máscara. Vou sujar, tá? Os cílios. Quem não tem, já não tem, né, a rotina de passar, passa sempre reto, tá, gente? Pra evitar sujar. Mas, se você quiser que ele encorpe mais os cílios, o ideal é fazer, ó, esse movimentinho de lado, tá? Mas se você ainda não tiver como fazer, tá? Como não tem a prática, aí você pode só pisca nele, né? Passa um retinho assim, ó. Eu acostumei muito a piscar, a encorpar ele, porque o meu cílio sempre foi comprido, e expliquei até num vídeo anterior para as meninas que me acompanham lá nos Magníficas em Ação, que o que acontece? Essa dica de hoje, pra vocês,
porque quando eu comecei, eu fazia assim, aí eu batia aqui, batia lá e deixava tudo preto. Dava mais trabalho o tempo que eu ficava limpando a sujeira que eu fazia do que fazendo a maquiagem em si, ó. E ainda assim, ó, bate, tá vendo? Porque o meu cílios é muito curvinho. Então eu espero secar e depois eu venho ali com... Oxi, ó, sujou aqui também. Como eu tô com o chanfradinho aqui, eu tô com uma pressa danada, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o chanfrado e vou passar ele aqui, ó, pra tentar tirar um pouquinho esse a mais aqui que ficou, tá? Mas o ideal é você esperar secar, ó, porque ele dá uma, querendo ou não, ele dá uma pigmentada aqui, ó. Como eu já tava... Vou passar aqui também. Como eu já tava com o lápis na parte de baixo, eu gosto. Tudo bem dar uma borradinha. Vou até borrar o outro lado agora, pra ficar igual. Feito, ó. Vocês estão vendo? É até legal acontecer isso pra me mostrar um negócio. Ó, no geral, a hora que a pessoa olha pra mim, não tem nada de errado. E vocês ficam colocando muita expectativa na primeira maquiagem de vocês. E, ó, é só você ter paciência e ir testando, né, aquilo que funciona pra você. Ó, eu dei uma borradinha aqui, tá vendo? Então ele ficou mais cheinho do que só do meio pra cá, tá vendo? Então daqui pra cá você vê aquele marronzinho com um brilhinho, né, com uma pegada um pouco mais profissa. E aqui, ó, no cantinho, é só o borradinho do preto do rímel, né, que bateu ali e eu dei uma esfumadinha pra não perder a maquiagem, ter que limpar tudo, tá? Gostaram?